Rico não tem muitos amigos. Aliás, pouquíssimos. Digamos que, ainda assim, esses poucos amigos são seu networking ali, o verdadeiro. O que eu vou contar pra vocês, vocês podem concordar ou não, mas o relato que eu tenho pra trazer é o meu relato de vida. E com a minha experiência, eu comecei a perceber certas coisas em relação a rico e pobre. E é por isso que eu trago esses assuntos aqui pra fazer vocês refletirem, tá? Não é uma crítica nem nada. Até porque, quando eu falo pobre, não necessariamente estou falando da falta de dinheiro. Às vezes, coincide de também ter a falta de dinheiro, mas é a falta de mentalidade mesmo, tá? De rico. Então vamos lá. Meu ex-marido, ele tinha o costume, a gente chamava ele de político. Não que ele fosse, tá? Era uma maneira da gente falar que se ele acabasse de conhecer o cara e o aniversário dele fosse semana que vem, ele vê o cara na rua, ele fala: ô, vamos lá na minha chácara semana que vem fazer um churrasco do meu aniversário. Era aquelas churrascadas que ele queria que durasse 3 dias, sabe? E eu falava assim: fulano, não faz isso. Você acabou de ver a pessoa, você conheceu ela aqui num bar, né, tomando cerveja. Para com isso. Gente, detalhe. A família dele tem dinheiro, é uma família mais reservada, uma família mais tradicional. E nem a família gostava desse jeito dele político, tá? Então, como eu disse, era uma escassez ali, uma pobreza de mentalidade, tá? Da parte dele, no caso. E eu sempre falei: olha, não faz isso. Até que assim, com o tempo, né? Só que demorou muitos anos, muito, né? Porque juntos ficamos quase 15 anos. Então demorou muitos anos pra ele começar a entender que certas pessoas acabavam cercando ele ali, não por uma amizade, né? E claro que por culpa dele, porque ele mesmo fazia essa abertura pras pessoas, né? Queria apenas usufruir, né? Da piscina, da chácara, disso, daquilo, da casa, do churrasquinho e não sei o quê. Gente, primeira coisa, rico, quando vai comemorar o aniversário, você pode perceber, a família, ou seja, os moradores da casa, porque quando eu falo família, não tô falando primo, tio, tia, não tô falando de ninguém de fora não, tá? É pai, mãe, se tiver irmãos ali, um namorado, uma namorada e ponto, tá? Num bolinho simples, de repente em casa, ou num restaurante legal, alguma coisa assim, mais reservado. Nada de oba-oba, nada de festão pra todo mundo e levar todo mundo pra dentro de casa. Rico não tem costume de chamar pessoas pra casa, como eu falei, somente aquela meia dúzia de networking ali, né? Ou de repente um amigo de infância que foi criado junto, mas que também tem a mesma mentalidade, que de repente estudou no mesmo colégio, coisas nesse sentido. Mas, no geral, como eu falei que ele fazia, você não vai ver rico fazendo isso não. E sempre deu ruim, sempre deu ruim. A gente via carne mastigada jogada na grama, jogada na piscina, copo quebrado na piscina, e a gente falava: gente, não é um clube isso aqui, não é pra levar copo de vidro na piscina, que você tá mamado, você derruba, você pisa em cima, se machuca. Enfim, era aquela mentalidade da galera que ele chamava, que era literalmente uma galera, né? Então, assim, era a mentalidade de vamos acabar com tudo, tá? Então, você não vai ver rico no meio de muita gente, exceto em algumas festas que são programadas já pro networking. São eventos, né? Jantares, não é baderna. E outra coisa que eu me recordo agora. Lembra que eu falei que rico normalmente faz em casa alguma coisinha ali só pra família e tal? Quando ele não vai fazer, né, alguma coisa que seja só pra pai, mãe ali, de repente ele precisa convidar alguém da empresa, convidar, de repente, um gerente, alguma coisa assim, né, da empresa dele, ele acaba alugando algum lugar. Não importa se ele é rico ao extremo de ser dono do próprio condomínio, não importa. Ele não vai fazer na casa dele. Ele vai locar um lugar, ou de repente até no próprio salão do condomínio, depende do que for, né, que ele for fazer, porque eles não querem pessoas diferentes, entre aspas, até estranhas, no convívio da família dele, né, no lugar sagrado que é o lar. E às vezes o pessoal fala assim: nossa, mas você não chama suas amigas, você não chama tal, pra ir na sua casa. Eu falo: não. Por exemplo, quando eu fui comprar minha hidro, eu moro sozinha e a minha hidro é pra 8 lugares. A moça que me vendeu, né, a vendedora, falou assim: agora você vai chamar suas amigas, né, pra irem pra hidro com você de final de semana, tomar uma champanhe, alguma coisa. Eu falei: não, elas não costumam frequentar minha casa. E é justamente isso, a gente não tem esse costume, né? Não temos costume de chamar pessoas pra nossa casa, por mais que, entre aspas, pareçam íntimas, né? Pouquíssimas pessoas estarão realmente junto da gente. Então, assim, se eu chamar, vai ser algo pontual, né? Um almoço específico, num domingo, um jantar específico só de meninas. Não vai ser assim: todo final de semana eu quero alguém enfiado na minha casa pra gente, sei lá, usar piscina, usar hidro, fazer alguma coisa diferente, não, tá? Então, começa a reparar as pessoas ao seu redor. Se elas têm muito dinheiro, começa a reparar o que elas fazem que você faz de diferente. Sempre tem um porquê.
Se elas não têm dinheiro, também repara. Pra você ver ali o que você gostaria de fazer ou não, se você fosse podre de rico, por exemplo.